Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade ao nosso exemplo que a gente está tratando aqui, né? Nós temos o problema 1.4 do livro do Griffiths. Então vejamos lá, né? O exercício fala o seguinte: no instante t igual a zero, que é o tempo, né? Uma partícula é representada pela função de onda que está aqui apresentada. Então ele mostra para a gente aqui que a função de onda representada por π maiúsculo é uma função da posição e do instante t. No caso, t igual a zero. E com essa particularidade, né, a função apresenta-se a seguinte característica. Né? Então, ela tem como a função de onda com t igual a zero, ela é igual a constante a, né, que é a ser determinada, vezes a posição dividida pela constantezinha a minúscula. Okay? E isso no intervalo em que a partícula se encontra entre as posições 0 e a. Né? Então, dentro de uma caixa, por exemplo, né, podemos pensar assim. E essa função vai ter a expressão a vezes b, que é uma outra constante, menos x dividido por b menos a, se a partícula se encontra na região entre a e b. Okay? E ela é zero caso não atenda essas duas condições aqui. Okay? Então, essa é a função que ele apresenta. Então, a função de onda tem três comportamentos. Se a função de onda apresenta três características, né, no final da conta você tem, na verdade, aqui três funções de onda, né? Não é simplesmente casos particulares da função, é o fato de você ter situações físicas diferentes. Né? Aqui a partícula se encontra nessa região, de 0 até A. Aqui a partícula se encontra na região entre A e B, tá certo? Que é uma outra localidade. Aqui acontece alguma mudança de situação física em que a partícula tem agora essa configuração toda aqui diferente. Né? Relação. A função de onda é a função que carrega toda a informação do sistema. Então, se houve mudança de informação do sistema, né, então você tem aqui situações físicas diferentes. E aqui é a situação onde não haverá nenhum evento físico ocorrendo com a partícula, né, quando ela não se encontra nem de 0 à posição A, aliás, no intervalo de 0 até B. No intervalo de 0 até B, os eventos físicos estão ocorrendo. Fora dessa região, acima de B, no caso, né, que é a situação contrária, não tem nenhum evento físico a se observar para essa partícula. Ok? Então essa é a física só atende essa região aí. Aí ele avisa aqui pra gente que o A maiúsculo, o A minúsculo e o B minúsculo são constantes. Ok? Aí a situação física que vai determinar. No item A ele pergunta pra gente, né, ele quer saber, normalize a função de onda, né? Certo? Isto é, né, encontre o A. No final das contas, o objetivo maior é esse. E em termos de A e B. Então, mesmo sem saber quem é o Azinho e o Bzinho, você determina o A em função deles dois através da normalização. Esse é um primeiro procedimento. Então o Griffiths está dando aqui uma dica de, olha, o objetivo de calcular, a maneira de se calcular a constante que multiplica a função de onda é sempre através da normalização, do método de normalização. Então está aqui, no caso do problema 1.4, item A. Então, usando a normalização para a função de onda, respeitando aqueles limites que foram apresentados lá, né? Então você vai ter, por exemplo, vamos ver aqui com calma, né? Deixa eu deixar de ponto esses dois. Veja, eu vou normalizar a 1. Então, para que seja 1 a normalização, eu vou ter o resultado do cálculo da normalização, eu vou ter que integrar em toda a região do espaço. Só que a função de onda ela é diferente em diferentes intervalos. Então, por exemplo, no intervalo de 0 até A função de onda apresenta a seguinte característica, como nós vimos aqui. Ela é essa quantidade aqui, que é A vezes x dividido por A. Ok? Então, na região de 0 até A. Então, veja lá nessa parte da integral, ó, integrando a função de onda, porque eu vou ter que pegar o quê? A função de onda, fazer a multiplicação via complexo conjugado, conforme vocês devem ter visto nas aulas, né, nas videoaulas. Então, nesse caso, a função é real. Se vocês verem aqui, não tem nenhuma quantidade complexa para essas duas funções aqui apresentadas. Então, a sua função complexo conjugado, ela é a própria função. Então, no final das contas, para a obtenção da normalização da função de onda, eu vou pegar a integral em toda a região do espaço, no caso para uma dimensão, que é o que nós estamos tratando ali, do módulo da função de onda ao quadrado. Ou simplesmente a função de onda ao quadrado, nesse caso particular, porque a função de onda é real. Então, o módulo da função de onda ao quadrado, sendo função de onda real, é simplesmente a função de onda ao quadrado. Por isso que você vê aqui anotado, vamos lá, x vai ficar ao quadrado, dividido por azinho ao quadrado.
que está aqui colocado externo na integral, simplesmente. E o a, que é a constante que está multiplicando a função de onda, também fica ao quadrado, só que módulo ao quadrado, né? O módulo garante para a gente o fato de que essa quantidade de a pode assumir valores, seja positivo, seja negativo, e a gente tem que ir analisando assim. Então, é bom a gente sempre seguir o rigor matemático no sentido de que não sair simplesmente dizendo a ao quadrado, porque daria atribuindo aqui, se o a fosse negativo, o que aconteceria nesse cálculo? É indiferente. Tá? Então o módulo protege a gente dessa situação. Então tá aí. A primeira função escrita lá nesse intervalo de 0 a a. No intervalo de a até b, a função de onda tem essa cara. A vezes b menos x dividido por b menos a. E aqui então, tá aqui organizado assim, né? Só que de a até b, nesse intervalo, função de onda ao quadrado, então vai ser b menos x ao quadrado, que ficou... Essa quantidade eu não pude tirar da integral, porque ela é afetada pelo cálculo da integral, porque compõe a variável. Mas essa quantidade b menos a ao quadrado, ela é uma constante, por isso que saiu, assim como o módulo de a ao quadrado também. E aí, então, organizo assim a integral, e agora sim eu resolvo esse cálculo em si, né? Então, aqui posso pôr o módulo de a ao quadrado em evidência, é um procedimento válido, né? Então aqui fica 1 sobre a ao quadrado, que multiplica, e aqui resolve a integral, que é simples, a integral de um polinômio, né? Então a integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, nos limites de integração de 0 a a, mais a integral desse outro polinômio, né? Aqui fica um produto notável que você destaca aqui, né? E aí você tem então, vai dar b menos x elevado ao cubo dividido por 3, e vai ser essa quantidade aí definida, né? Claro que você também, você podia separar aqui o termo, né? Mas dá para fazer diretamente, isso é interessante. Então você faz a integral de a até b, e aí você tem então os resultados como sendo da primeira integral da a ao cubo sobre 3, com a módulo de a ao quadrado, mais o outro resultado, que a gente, respeitando os limites, né? De b, e aqui você tem esse resultado também. Isso é igual a ao quadrado, vezes b sobre 3, aí eu isolo a, que é a quantidade que eu quero obter, sabendo que do resultado dessa expressão é sempre igual a 1, né? Igual está aqui desde o início. Então, isolando a, você vai ter que ele é igual a raiz quadrada de 3 dividido por b. Ok? Então tá aí a obtenção do item A que ele pede pra gente. Ok? No item B, ele fala aqui, né? Esboce a função de onda, né? Que é psi de x e com tempo igual a 0, como uma função de x. Então, vamos olhar aqui de novo para essas funções, tá vendo? No intervalo de 0 a a, se eu for fazer o gráfico, no eixo vertical vou colocar nas ordenadas, né, eu coloco a função que eu quero observar o comportamento, que é a função de onda na posição com tempo igual a 0, que está aqui, né, para esse intervalo de 0 até a, é a vezes x dividido por azinho minúsculo, está aqui. Então, no intervalo de 0 no gráfico, né, até a, você tem que a função de onda ela tem esse comportamento, um comportamento linear, que é uma função crescente. E é verdade, né? Ela é uma função crescente nesse intervalo. Se você substituir no a, né, que agora é conhecido, né, o a é essa quantidade aqui, né, 3 dividido por b e raiz quadrada disso. Isso aqui é uma constante, né? Então, você tem um valor fixado para o b, experimentalmente você teria que propor um valor. Então, se você for plotar um software gráfico, você vai ter que atribuir valores, um valor aleatório aqui para o b, desde que seja fixo, para você correr o plot do gráfico. E a gente tem aqui, para esse intervalo, então fica de 0 até a função corre de 0, o valor 0, até o valor máximo, que vai ser o próprio constante a. Então é interessante ver isso, né? Só se você olhar aqui, ó, x for 0, de fato é 0 a função. Quando o x for a minúsculo, aí vai dar simplesmente a constante a maiúscula aqui, que é a constante de normalização. Tá vendo? Isso é o mais relevante de destacar no gráfico, quando um exercício pede para você fazer o esboço de um gráfico, né? Ele não quer que você fique dizendo exatamente todos os valores que você está dizendo aqui para a função, até porque isso são valores aleatórios, né? Os valores de x até a, desde que você respeite o intervalo de integração, o intervalo que está sendo apresentado. Então, o mais relevante é chamar a atenção para o valor máximo da função, dentro daquele intervalo, e o valor mínimo, né? Também acontece para o segundo intervalo, de a até b, a função de onda é esta daqui, né? Ela é
A que multiplica B menos X sobre B menos Azinho. B fixando os valores e o A também, aí você tem então o X quando for zero, isso aqui vai dar B dividido por B menos A, e quando o X for, e X for B, né, vai dar zero simplesmente. E é o que acontece, né? Então veja aqui, vai dar a própria constante A novamente, né, isso que eu estou chamando a atenção. Se aqui for A, né, o numerador fica igual ao denominador. Você volta a ter o A de novo, que aí mostra que a função é contínua, tá certo? A função de onda, na verdade, ela tem essa mudança, mas ela é uma descrição contínua em A. Né? Ela tem continuidade no ponto A, conforme a gente define em matemática. Isso é importante, para a gente não ter que discutir a questão de descontinuidade, que isso a gente vai fazer mais à frente. Então a função é contínua. E aqui B é quando a função de onda vai a zero novamente. Então foi isso que o item B pediu para a gente fazer. No caso do item C, ele mostra aqui para a gente, tá aqui. Ele quer saber onde é mais provável que a partícula seja encontrada no tempo igual a zero, no instante t igual a zero. Então, essa discussão a gente vê olhando para o próprio gráfico, né? Porque que informação que a função de onda nos traz em mecânica quântica? Né? Primeiro, a função de onda é uma função que carrega toda a informação do sistema. Então, nela você extrai a posição da partícula, a velocidade, o momento linear, o momento angular, caso tenha, né? Caso a partícula esteja desempenhando um movimento de rotação. Spin, que é uma propriedade que a gente vai ver mais ao final do curso, né? Então, todas as propriedades das partículas, toda a informação se encontra nessa função aqui. É assim que Schrödinger constrói a mecânica quântica não relativística, que é a que a gente está tratando aqui no curso. Tá? As velocidades não são suficientes para que haja alteração da massa da partícula. Tá? Então, a massa da partícula vai ser sempre conservada nesses processos para que a gente lide com a mecânica quântica de Schrödinger, que é a que a gente estamos tratando no curso de mecânica quântica 1. Então, o que nós temos aqui nesse caso é ver que quando a função de onda é pequena, significa que há pouca informação física que descreva aquela partícula naquele local. Ou seja, é pouco provável que a partícula se encontre naquela posição descrevendo toda a sua realidade física. Enquanto que quando você encontra a função de onda no seu valor máximo, é a região onde mais provavelmente aquele evento físico está ocorrendo. Então essa é a característica que a função de onda nos traz de informação. Então, no eixo horizontal eu posso plotar qualquer outra informação física, qualquer outro observável. Nesse exemplo está sendo a posição. O eixo horizontal, a abscissa está sendo as posições. Mas aqui poderia colocar o eixo dos momentos. Aqui poderia colocar o eixo das velocidades e assim por diante. Qualquer observável físico poderia ser indicado aqui. A função de onda teria o seu comportamento atrelado a esse observável, né? E aí você vai vendo a região mais provável que a partícula tenha aquela medida de observável que você tem. A função de onda não fica sendo sempre com essa mesma cara, tá? Porque se eu colocasse aqui, por exemplo, um momento linear da partícula, eu teria que reescrever a função de onda em função do momento, e não mais em função da posição. Aí eu teria um outro comportamento aqui, que revelaria para a gente de novo qual a região mais provável que a partícula teria um momento maior ou menor. Tá? Então não posso misturar o espaço de configurações, que é esse que nós estamos dando, né? Por exemplo, com o espaço dos momentos. Eu tenho que sempre fazer as transformações, no caso, transformações de Fourier, que a gente vai ver mais à frente, que faça esse procedimento para a gente. Eu só estou adiantando essa fala com vocês, porque é para entender o que a função de onda faz e em que circunstâncias eu lido com ela no problema. Então, essa função de onda está no espaço das configurações. Né? Como é que eu sei que é o espaço das configurações? Deixa eu mostrar ali no livro do Griffiths mesmo. Né? O espaço da configuração é o espaço das posições, tá vendo? Então a função de onda está escrita em função das posições. E aqui o tempo correndo também. No caso, o tempo fixo, 0, porque é o caso particular que está tratando. Mas poderia ser com o tempo variando, que a função de onda estaria evoluindo no tempo. Então, nesse caso, é isso que a gente chama de espaço das configurações. Eu posso reescrever a função de onda também em outros espaços, como o espaço dos momentos. Isso a gente vai aprender direitinho, passo a passo, ao longo das videoaulas que a gente tem aqui no curso. Tá bom? Então não se preocupe com isso. Então, aqui a função de onda está mostrando para a gente a região mais provável onde eu vou encontrar a partícula, que seria a posição A. Porque a função de onda é máxima, tem o seu maior valor apresentado nessa posição. Então, no caso do item C, a gente vai poder analisar o item B, perdão, né?
O item C, desculpa. Resulta dessa análise, né? Então, na posição, ele está dizendo aqui que é na posição x igual a que você tem a região mais provável de encontrar a partícula, né? Então, o gráfico, do ponto de vista qualitativo e até mesmo quantitativo, consegue dizer para a gente qual é a posição mais provável de encontrar a partícula, tá bom? Por isso que você aprende primeiro aqui a parte de cálculo de probabilidade no curso, né, antes de você adentrar diretamente a mecânica quântica. Veja que as primeiras videoaulas tratam da questão de você estudar a probabilidade. Porque no contexto, a mecânica quântica ela é uma teoria probabilística de encontrar a partícula nessa posição. Ok? Por exemplo, aqui, né, no nosso caso. Então, eu não posso afirmar, a partícula de fato ela pode estar nessas outras posições, antes de A, na posição B e até mesmo fora aqui, né, fora dessa região. Ok? Só que essas probabilidades são muito baixas, né? Na verdade, aqui não tem como ela estar aqui, porque para eu dizer que a função de onda é zero nessa posição, é porque tem alguma barreira de potencial que não deixa a partícula vir para essa região negativa das posições x. E também deve ter haver uma barreira de potencial que não deixa a partícula ir além da posição B aqui no movimento, né? Então, por isso que aqui a função de onda de fato vai a zero. É bem definido o valor zero da função de onda aqui na posição B e também é bem definida na posição zero. Ok? Mas com certeza aqui dentro a partícula pode estar um pouquinho à frente de A, entre A e B, tá vendo? As posições, ou entre 0 e A. Ela pode ocupar esses lugares. Mas o mais provável é que ela esteja em A. Por isso, quando você faz a medida em laboratório, em uma situação física como essa, a maioria das vezes que você repetir a experiência vai te conduzir a essa posição aqui, que é a posição A. No mundo clássico, não teria essa função de onda, você só teria o eixo x aqui. Não existiria o eixo vertical aqui indicando probabilidades de encontrar a partícula nessa posição. Então, quando alguém encontrasse a partícula, quando fizesse um experimento clássico e encontrasse a partícula na posição A, simplesmente ela está lá. Se você repetir o procedimento da experiência de novo você vai encontrar lá. Na física clássica, sempre você vai encontrar a partícula na posição A. Mas na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, a conversa muda um pouco. A maioria das vezes você vai encontrar na posição A, mas não todas as vezes. Okay? Há uma possibilidade de não estar na posição A, que tem que ser contabilizada. É muito interessante isso, né? Mas uma vez que você faz a medida, a gente vê que a função de onda ela converge para o ponto onde a realidade está se apresentando para você. Então, a maioria das vezes, essa realidade é a posição A, quando você mediu. Mas tem realidades que podem ocorrer em outras posições aqui. Essa é a interpretação de Copenhague, que você deve ter visto na videoaula tratada, ok? A gente só vai trabalhar aqui no curso com a interpretação de Copenhague para a mecânica quântica, ok? Que é a visão probabilística de encontrar a partícula numa determinada posição, tá bom? E o ato de medir faz com que a função de onda se colapse, então todas as outras possibilidades deixam de existir no momento que você fez a medida. Então, é muito importante essa interpretação, né? Lá no curso vocês devem ter visto que há 3 interpretações, né? Essa é a que a gente vai lidar aqui. Bom, vejamos o item D do problema. Ele fala do caso, ele quer perguntar para a gente qual é a probabilidade de encontrar a partícula à esquerda de A, né, da posição A. Aí ele dá uma orientação, né? Verifique se, no caso, seus resultados nos casos limite, né, de B igual a A e B igual a 2A. Então ele quer que estude, né, a probabilidade nesses limites de B igual a A e B igual a 2A e também simplesmente a probabilidade no ponto A em si. Então vejamos lá o que ele quer que a gente solucione aqui, né? Então o cálculo da probabilidade, como vocês veem aqui, envolve eu pegar o módulo ao quadrado da função de onda e integro. Isso que é probabilidade. Okay? No caso, no intervalo que a gente tem que tratar, né? Porque primeiro ele quer saber na região, né, que envolve 0 e A. Né? Então, essa seria essa região aqui. Né? Opa, deixa eu subir um pouco para vocês verem. Então, é essa função de onda com essa característica aqui. No intervalo. Eu tenho que separar simples limites porque a função de onda ela tem duas formas, né? Para cada um desses intervalos. Então, para eu calcular a probabilidade, eu tenho que fazer em todo o espaço, então eu vou ter que ir separando, igual a gente fez lá no item A do problema. Então, temos aqui a integral de 0 até A, o módulo da função de onda ao quadrado, vai ficar então igual essa aqui. Aí a função de onda tem essa cara, que ela é x dividido por A, né, vezes a constante de normalização. Elas ficam ao quadrado, por se tratar de uma função de onda módulo ao quadrado dela, né.
Então, x ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes a constante de normalização ao quadrado, o módulo dela. Então, aqui a gente já conhece, né? Então, a gente substitui, faz a integração em si, integração de um polinômio, e aí de 0 até a, né? Então, aqui daria essa quantidade aqui. E aí temos isso igual a b sobre b, né? Seria a probabilidade nesse intervalo de 0 a a. Isso não é 1, tá bom? Porque a probabilidade não é em toda a região do espaço. É simplesmente a probabilidade na região que a gente está analisando. Aí podemos dizer que a probabilidade de fato é igual a 1, né? Se o b for igual a a. Então, ó, aí vê se você concorda, né? Se o b for de fato igual a a, essa probabilidade vai dar 1. 100% de chance de eu encontrar a partícula no intervalo de 0 até a, se o b valer a. Então, talvez o gráfico nos ajude a esclarecer isso, né? Quando ele fala se o b é igual a, significa que a função de onda está restrita a essa região. Não teria a interpretação dessa região aqui, de a até b. Então, você teria que pegar o b e deslocar ele até a posição a. Então, você vai deixar de analisar essa região do gráfico. A função de onda vai ficar restrita apenas a essa região aqui. Pena que o mouse não seleciona só esse pedacinho para mim. Tá bem? Então, deixa de vocês... imagina, finge que não existe mais essa região de A até B. É isso que acontece ali naquele intervalo. Então, se B for igual a A, qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula? No final das contas, ele está dizendo o seguinte: se de fato B for igual a A, significa que a região do espaço analisada é de fato essa, de 0 até A. Então eu te pergunto, qual é a probabilidade de encontrar a partícula se ela só percorreu a região de 0 até A? E eu olhei essa região toda aqui. 100% de chance de eu encontrar. Ok? Porque se o meu universo se restringe a essa regiãozinha aqui, então, se a partícula está aqui dentro e eu procurar em todo lugar dessa região, eu com certeza vou achar. Ok? Essa seria a observação ali no item. Acho que dá para deixar os dois ao mesmo tempo, né? Legal. Então, aí a gente tem aqui o item D, então fica calculada a probabilidade. No entanto, né, se eu considerar o caso que B seja igual ao dobro de A, que é o que ele também pede para analisar, aí, nesse caso, a probabilidade fica sendo de 50%, que é meio, né? Basta você substituir aqui na expressão, né? Se o B for 2A, vai só dar o fator meio. Então, veja, se o B for igual a 2A, então provavelmente é uma região por aqui, ó, né? 0 até A é o tamanho de A, né? Então, eu pego esse tamanho no gráfico e projeto para cá também. Aí o B estaria nessa localidade aqui, né? Onde eu estou com o mouse. Aí, agora, a chance de encontrar a partícula é de 50%. Ok? Porque vai envolver... Agora eu volto a envolver a função de onda... fico com essa própria função de onda aqui, né? Aí eu fecharia um triângulo aqui assim, né? Para baixo. Seria a mesma função no ponto A, né? Na verdade, desculpa, a função de onda que está aqui, né? Então seria agora 50%. Tá bom? Então, o cálculo aqui nos ajuda. O gráfico não fica tão claro no gráfico sacar que aqui vai dar meio para a probabilidade nessa região. É bom usar a parte algébrica para te ajudar a ver, né? Mas quando você pega o módulo ao quadrado da função de onda, né, e coloca aqui, aí as áreas na região de 0 a A e de A até 2A vai ser iguais. Aí essas áreas sendo iguais, quando eu coloco aqui o módulo, ao invés de eu colocar só psi, aí você vai ver claramente que a probabilidade é a mesma, tá certo? Entre uma região e outra, tá bom? Aí vai dar o fator meio. Isso responde o item D, desculpe, que está sendo tratado aí, tá bom? Aí aqui a gente satisfaz esse cálculo. Bom, no caso do item E, né, vamos lá para o enunciado para a gente ver certinho. O item E está perguntando para a gente, vamos ver aqui, qual é o valor esperado da posição, que é x. Ok? Bom, procedimento para calcular o valor esperado. Lembra que no exercício anterior, né, eu discuti a questão de que o valor esperado de uma grandeza física, ele é o observável dessa grandeza vezes a densidade de probabilidade integrada em toda a região que você está analisando. Na interpretação de Born, que vocês devem ter visto na videoaula, o professor explicando direitinho, né? Na interpretação de Born, ou a interpretação estatística da mecânica quântica, a interpretação probabilística, ela leva em conta de que a densidade de probabilidade ela é proporcional ao módulo ao quadrado da função de onda.
É esse que é a chamada interpretação de Born. Tá bom? E aí, ou seja, eu estou respeitando de novo esse procedimento. O cálculo do valor esperado de uma grandeza física, ele é o observável, que no caso é a posição, vezes a densidade de probabilidade, tá bom? De acordo com a interpretação de Born. Portanto, eu vou lá e vou buscar resolver o valor esperado para satisfazer o item E. Então, ficamos lá que na região de A até B, de 0 até A, aqui no caso, você tem que a função de onda é x dividido por A. Como está módulo ao quadrado, então fica x ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes a constante módulo ao quadrado da constante de normalização. E mais, na região de A até B, a função de onda ela é b menos x dividido por b menos a. Então aqui, como está módulo ao quadrado, então você tem lá b menos x ao quadrado dividido por b menos a ao quadrado vezes a constante de normalização que está aqui em evidência. Ok, isso aqui são integrais de polinômios, inclusive já fizemos anteriormente, e aqui você só organiza a expressão, né, faz a integral, x ao cubo fica x a quarta sobre 4, nos limites de 0 a a, e aqui também você tem a integral, aqui são, como tem um produto notável, tem que abrir essa expressão, e aí você tem um polinômio também, com o grau, né? Aqui você teria quem multiplica b vai ficar polinômio com um grau 1, né? Aí por isso que fica x ao quadrado sobre 2, está aqui, né? Aqui está organizado em ordem crescente da potência, né? E aí quando você tem aqui x multiplicado por x ao quadrado vai dar x ao cubo, que aí fica x à quarta sobre 4, e você também vai ter o termo cruzado, né? Que é xb e x de novo, que vai ser x ao quadrado, que está aqui, x ao cubo. Bom, aí você observando aí, organizando a expressão toda, resolvendo cada uma dessas passagens do cálculo, né? Você tem agora, aqui, dando sequência, cada um desses termos, substituindo os limites de integração, que é isso que foi feito daqui para cá, né? Aí você vai ter, então, que o valor esperado da posição x vai ser igual, então, a essa expressão aqui, que foi toda compactada e ficou, então, 2a mais b dividido por 4. Tá bom? Então, essas relações, né, obteve essa relação. Aí, claro, de acordo com a especificação de quem é A, quem é B no problema, né, aí você define um valor numérico, mesmo de posição para a partícula. A posição mais provável que a partícula vai ocupando, tá bom? Então, é isso que esse exercício propôs para a gente, né? Então, ficamos aí para a próxima, para a gente analisar os outros exercícios para o nosso curso, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Até mais.